Conexão Sapiens, a ciência desvendando você, podcast número 33. O que aprendi sobre resiliência após o meu diagnóstico de uma doença terminal? Hoje eu farei um episódio singular, que é o resultado de uma reflexão longa, e o meu objetivo é passar para você meus conselhos de como estar preparado para os desafios mais ameaçadores a uma vida plena. Não preparei o episódio de hoje para conversar somente com as pessoas que tenham problemas semelhantes ao meu, mas com todos, para preparar você para ter resiliência, conseguir navegar crises importantes. Portanto, farei um pedido a você. Caso você acredite que aprendeu algo importante no episódio de hoje, encaminhe este podcast para as pessoas na sua vida que você quer bem. Bem, eu sou uma pessoa privada, não gosto de discutir minha vida em público e muito alinhado com a minha personalidade de introvertido. Apesar de eu não ser tímido, eu sou introvertido, eu gosto do meu tempo quieto e isso é uma coisa que faz parte da minha personalidade. Apesar disso, eu decidi fazer esse episódio porque eu acredito que vários dos aprendizados que eu tive nesse período de 2 anos vão ser úteis para as pessoas desenvolverem resiliência. Há cerca de 2 anos, minha carreira como pesquisador na área de câncer foi abruptamente interrompida. Problemas de saúde me forçaram a me aposentar, trazendo um diagnóstico muito difícil, a esclerose lateral amiotrófica, que é a ELA, que é uma doença neuromuscular progressiva, incurável e fatal. Receber essa notícia é um golpe, especialmente pela ausência de opções terapêuticas eficazes e pela progressiva incapacitação física causada pela doença. Saber que sua vida tem prazo e sua capacidade física será cada dia pior transforma completamente a perspectiva que você tem da vida. Hoje quero compartilhar como encontrei uma forma adaptada para reagir a esta realidade. Um dos pontos importantes que me surpreendeu foi a calma com que eu reagi ao diagnóstico. Eu conversava com os profissionais de saúde e discutia o impacto da doença de uma forma tranquila, analítica e sistemática. Eu não esperava que isso acontecesse, foi uma surpresa para mim, mas foi uma surpresa agradável. Muitas vezes, o profissional médico ou o profissional da saúde que estava conversando comigo sobre a doença estava mais estressado e transtornado emocionalmente do que eu mesmo. Quando se reflete sobre um diagnóstico como o da ELA, uma das primeiras coisas que vem à mente são as decisões que você tomou na vida. Ter vivido com um propósito claro, alinhando objetivos e ações aos próprios valores, buscando coerência, significado e pertencimento, permite que, neste momento de avaliação, não surjam arrependimentos profundos. Não consigo imaginar algo mais importante do que, ao descobrir que sua vida tem um limite, poder olhar para trás sem grandes lamentações, sem grandes arrependimentos. E quando eu fiz essa reflexão, eu percebi que eu havia priorizado as coisas certas, que foram basicamente meus filhos e a minha paixão pela medicina. É por isso que eu lancei esse podcast. Eu quero passar para você o que a ciência pode te ajudar para você chegar no final da vida sem nenhum arrependimento significativo. Enfrentar o caminho para a morte com a convicção de uma vida sem grandes lamentos é, na minha concepção, algo sem preço. E este é o objetivo desse podcast. Outro ponto é que você tem que entender que simplesmente não ter arrependimento no momento que você descobre que está com uma doença significativa não é suficiente. É super importante, é fundamental, mas não é suficiente.
É importante você também ter construído uma vida que permitiu você cultivar um desenvolvimento pessoal e social significativo, que são as duas jornadas, a jornada individual e a jornada social, que eu já falei bastante nos episódios anteriores. Isso implica viver de uma forma consciente, valorizando cada momento, cada experiência e cultivando relacionamentos profundos. É, em sua essência, compreender o que significa ser um membro da nossa espécie. Portanto, saber o que significa ser humano vai permitir você tomar as decisões para que essas duas jornadas tomem um rumo adequado. Postergar estas decisões pode ter um preço significativo. Este é um dos conselhos que eu te dou. Não procrastine as ações que você tem que tomar para fazer a sua jornada individual e a sua jornada social progredirem. Isso é fundamental para preparar você para ter resiliência. Na minha concepção, preparar-se para a morte é uma busca constante por uma vida plena. Isso significa contribuir para a comunidade, encontrar satisfação nas atividades diárias e, de certa forma, aceitar a inevitabilidade do fim. Eu conversei a respeito disso quando eu falei no episódio de paz interior e falei de belonging, pertencimento, significado e coerência. E eu falei a respeito da reflexão sobre a morte e como isso pode ajudar você a tornar a sua vida algo mais significativo. Então, ao viver plenamente, estamos também nos preparando para os obstáculos que a vida vai trazer. Ver a doença como um adversário que precisa ser derrotado é, na minha concepção, um erro. Mas ver a doença ou qualquer outra crise como parte da jornada permite você focar no verdadeiro desafio, que é viver com autenticidade, buscando crescimento pessoal e conexão com as outras pessoas. Porém, eu gostaria de destacar que você não aprende a ser um indivíduo de uma forma espontânea. Isso deve ser uma prática ativa. É necessário desenvolver habilidades para você se tornar um indivíduo e é preciso desenvolver habilidades para você cultivar relacionamentos. A gente não nasce sabendo como ser humano. O bebê nasce sem nenhuma habilidade e sem nenhum conhecimento. E com a vida, você pode ou não ter a oportunidade de embarcar nessas duas jornadas de uma forma efetiva. Quando eu percebi que eu estava reagindo bem a uma crise sem precedentes, eu fiquei satisfeito com as decisões que eu havia tomado na vida. Eu me senti preparado para enfrentar a crise. Não feliz, porque era muito pesada, muito difícil, mas eu me senti preparado. Eu não perdi o controle, eu mantive a direção do barco e eu acredito que eu tomei as decisões certas nesses últimos 2 anos. Porém, como eu sabia que o diagnóstico seria uma jornada longa, eu reconheci que havia o risco de eu perder o controle durante a jornada, me desesperar ou começar a tomar decisões erradas. Diante dessa nova realidade, minha primeira atitude foi garantir que eu não perderia o controle e a direção da minha vida. Agir com propósito e efetividade tornou-se essencial para mim. Para isso, mantive um método bem estruturado. Eu definia claramente o desafio que eu ia enfrentar, por exemplo, a fadiga. E aí eu lia a respeito da fadiga, conversava com outras pessoas a respeito da fadiga, considerava as opções adequadas para administrar, manejar a fadiga, estabelecia um objetivo claro e então eu implementava um plano bem estruturado para resolver esse desafio. E eu fiz isso com várias coisas diferentes para melhorar a qualidade da minha dieta, melhorar a qualidade do meu sono, da terapia ocupacional, da fisioterapia, dos cuidados de enfermagem. Eu participei ativamente em todas as direções. Eu nunca deixei de ser o capitão desse barco. Isso me permitiu essa sensação de controle e de que a vida tem direção. Eu sei para onde eu estou indo. Evitar que o navio fique à deriva, perdido,
Foi uma preocupação constante e eu acredito que eu fui bem efetivo para evitar esse risco. Em relação à busca de opções para tratamento, eu também fui extremamente sistemático. É claro que eu tenho uma grande vantagem. Eu trabalhei com ensaios clínicos e desenvolvimento de medicamentos por praticamente 3 décadas. E esse conhecimento me ajudou bastante a analisar as minhas opções. Porém, se você souber pensar criticamente, você consegue navegar decisões de tratamento mesmo sem ter esse treinamento. Eu analisei todas as opções, não vi nenhuma opção que tivesse um impacto significativo no curso da doença, o benefício era marginal e o risco-benefício e a toxicidade causada em relação ao benefício, eu nunca acreditei que justificasse. Então, eu fiz uma intervenção que foi um ensaio clínico por 6 meses. Infelizmente, esse ensaio clínico fracassou. E eu decidi que eu iria fazer tratamentos que mudassem significativamente o rumo da doença. Aumentar a expectativa de vida em 2 meses eu julgava completamente irrelevante. Tinha que mudar o curso da doença. Uma vez que eu definia claramente o problema que eu tinha que enfrentar, por exemplo, a fadiga ou outro problema qualquer, a logística do dia a dia, eu busquei o apoio de pessoas que eu confiava, compartilhando minhas preocupações e ouvindo conselhos valiosos. A troca de experiências e diferentes perspectivas me ajudaram a enxergar soluções que muitas vezes não eram óbvias. A cada passo, eu lembrava da importância de manter a calma e a clareza mental. Então, uma das coisas que eu priorizei foram atividades que promoviam o bem-estar físico e emocional, como exercícios de meditação, de relaxamento. Isso manteve um equilíbrio e uma tranquilidade. O meu dia a dia é muito tranquilo, é muito bom. Eu não passo o dia sofrendo ou lamentando e frequentemente, grande parte do meu dia eu nem lembro da doença. Isso é uma coisa que ajuda a ter uma qualidade de vida muito boa no dia a dia. Infelizmente, poucas pessoas tinham a sabedoria e o controle emocional para conversar comigo sobre a doença de uma forma calma, tranquila, produtiva. As pessoas ficavam tão transtornadas emocionalmente que elas não conseguiam nem ouvir e nem fazer perguntas e esperar as respostas. A grande maioria ficava tentando falar coisas que na verdade não ajudam, e generalidades e distorcer a realidade e de certa forma negar o fato da doença que estava acontecendo. Isso eu percebi na hora que eu tentei buscar conselhos e conversa com as pessoas. Então, como eu estava doente, minha prioridade era a minha qualidade de vida, eu procurei não gastar energia ou tempo tentando solucionar o problema do desequilíbrio emocional dessas pessoas. Esta deixou de ser minha prioridade. Passei muito tempo na minha vida tentando ajudar as pessoas que não tinham inteligência emocional e esta deixou de ser uma prioridade para mim. Eu vou tentar conversar e explorar opções e refletir a respeito dos desafios com as pessoas que já têm o equilíbrio emocional necessário para estabelecer uma conversa íntima, tranquila e produtiva. Outra coisa que eu percebi é que muita gente que não tem nenhuma inteligência emocional são pessoas que têm mais de 40 anos e não são jovens. Não é uma questão de idade. Por exemplo, eu decidi ser completamente transparente com os meus filhos, que têm 18 e 21 anos, e eles foram fantásticos. Foram calmos, tiveram muita compaixão, muita coragem, muita sabedoria, e eu consigo ter conversas excelentes, bem abertas, lúcidas, produtivas com ambos. Isso me deixou muito feliz, porque demonstrou uma inteligência emocional nos meus filhos que me deixou bastante orgulhoso. Então, isso é uma coisa que você tem que pensar. Onde você vai focar a sua energia? Se você vai gastar a sua energia tentando resolver problemas que não estão na lista de prioridades, naquele momento vai ser difícil você atingir
sucesso você conseguir administrar a crise que está na sua frente. Então, muito da resiliência não está nas coisas que você faz, mas nas coisas que você não faz, nas coisas que você decide não gastar tempo ou energia. E lidar com pessoas que não têm inteligência emocional foi uma das ações que eu removi como prioridade. Eu não tento mais. Eu acredito que várias habilidades que foram desenvolvidas no decorrer de décadas me permitiram enfrentar essa crise de uma forma objetiva e bem planejada. Primeiro, eu gostaria de destacar o treinamento que eu mesmo fiz de pensar criticamente. Eu comecei esse treinamento em 2002, depois de eu ler um livro sobre pensamento crítico. E eu decidi nunca mais parar. Foi um treinamento que eu fiz através de exercícios de metacognição no decorrer das últimas mais de 20 anos. Isso me ajudou muito a ser objetivo, sistemático, metódico e empírico, definindo prioridades claras que não mudavam do dia para a noite. Não tem bagunça na direção desse navio. O navio tem uma direção clara e recebe ajustes contínuos, mas não há mudanças dramáticas na direção. A direção está clara e você mantém isso. E para isso você tem que fazer uma análise objetiva e para isso você tem que saber pensar criticamente. E, na minha concepção, uma das maiores e mais eficazes ações que você pode tomar para desenvolver o pensamento crítico é treinar a sua habilidade de metacognição, ou seja, treinar a sua habilidade de refletir a respeito de como você pensa. Caso alguém me pergunte o que você deve fazer hoje para estar preparado para uma crise como esta, eu responderia que você deve treinar a sua habilidade metacognitiva, treinar a sua consciência corporal, e eu vou explicar isso, porquê disso, logo logo, cultivar relacionamentos íntimos e significativos. Estas são as ações que você deve tomar. Porém, o resultado dessas ações irão permitir você desenvolver o pensamento crítico, a inteligência emocional e a sua autoconsciência e habilidade social. Então, as ações são metacognição, consciência corporal e cultivar relacionamentos íntimos e significativos. Mas as consequências são: você vai se tornar um pensador crítico, você vai refinar a sua inteligência emocional, você vai desenvolver autoconsciência e você vai ter uma cognição social bem refinada. Quando a crise chega, se você não tem estas habilidades bem desenvolvidas, eu lamento informar que a sua habilidade, a sua capacidade de enfrentar essa crise vai ser pobre, vai ser ruim. Não dá para desenvolver essas habilidades no momento da crise. Você tem que trabalhar antes. E um ponto muito importante, na minha concepção, foi que pensar criticamente sobre tudo o que estava acontecendo me permitiu desconstruir narrativas que poderiam ter trazido muito sofrimento. Por exemplo, é comum sentir uma profunda sensação de injustiça ao receber um diagnóstico como o da ela. Porque eu, que sempre trabalhei para salvar vidas, mereço ser punido com uma doença terminal que vai encurtar minha vida décadas antes da expectativa normal de vida. Eu não mereço, e aí a narrativa continua. Esse pensamento, essa narrativa, ela é carregada de emoções. Então você sente uma emoção, por exemplo, a tristeza ou a raiva. Essa emoção vira combustível para sua mente criar narrativas, criar histórias. Essa narrativa mental que você conta: sou injustiçado, sou vítima, estou sendo punido por alguma coisa. E aí, esta narrativa mental que recebe a energia da emoção, ela pode dominar a sua vida. Ela simplesmente faz
toda a sua vida virar um grande drama de novela em que você é o personagem principal e a vítima e o injustiçado, injustiçada de tudo que está acontecendo. Só que na hora que eu sentei e refleti a respeito da natureza da doença que eu estava enfrentando, eu percebi que isto é um evento aleatório. Coisa ruim acontece com todo mundo em algum momento. E o número de coisas ruins que acontecem com as pessoas é muito maior do que o número de coisas boas. Então, isso é simplesmente um evento que pode acontecer com qualquer pessoa. Eu não estou sendo vítima de uma conspiração cósmica. O universo não conspira contra mim. Coisas ruins acontecem com todos nós em algum momento. E se você tem a capacidade de pensar criticamente e consegue analisar estas narrativas mentais que vão surgir de uma forma extremamente agressiva, extremamente rápida na sua cabeça, porque elas estão sendo energizadas, elas recebem a força, o combustível que vem das emoções, você vai deixar a sua vida ir para uma direção de caos. Então, permitir que a narrativa mental domine a sua vida e permitir que as emoções sejam o combustível dessa narrativa mental é, na minha concepção, um dos erros mais sérios que você pode tomar num momento de crise, tá? E o pensamento crítico vai permitir você desconstruir essa narrativa mental e botar o barco na direção certa. Para isso, é fundamental você examinar não só a narrativa, a lógica da narrativa, o quão verdadeiro é a narrativa que você está contando para você mesmo dentro da sua cabeça, mas também entender qual é a energia que vem por baixo dessa história, dessa narrativa. Qual é a emoção que está fazendo esta narrativa ter força para continuar. Então você tem que entender as suas emoções e como ela interage com a sua mente. E este foi um desafio que eu tive também, principalmente para lidar com a tristeza que acompanha a perda da saúde. Em mim, a tristeza se manifesta como uma sensação de amortecimento no tórax e um peso na cabeça. Embora a manifestação possa variar de uma pessoa para outra, com meditações e exercícios de consciência corporal, eu aprendi a reconhecer muito bem como a tristeza se apresenta dentro do meu corpo. Reconhecer a tristeza não é o suficiente, é claro, né? Mas é um passo fundamental para lidar com essa emoção difícil. E para você reconhecer as emoções, você tem que ter um alto grau de consciência corporal. E eu desenvolvi um alto grau de consciência corporal por 2 décadas, por mais de 2 décadas, através da meditação, principalmente Mahayana, que é a tradição budista de meditação, e a yoga. Até eu ficar doente, praticava muito frequentemente a yoga, quase que diariamente, e foi para mim crucial para que eu soubesse como reconhecer as sensações físicas de cada emoção, de uma forma sofisticada, detalhada. Eu sempre sei quando a tristeza vem me visitar. Porém, as visitas delas são curtas, 1, 2 vezes por semana, e eu não permito que este sentimento domine a minha narrativa mental. A tristeza deve ser reconhecida, aceita, respeitada, porém eu não acredito ser sábio delegar a este sentimento a direção da minha vida. Outro ponto importante em relação à importância de reconhecer as emoções e, para isso, desenvolver a consciência corporal é que a vida não se apresenta de uma forma simples. As coisas não vêm sozinhas para você identificar, as coisas estão tudo misturado, bagunçado. E frequentemente, diferentes causas têm um efeito sinérgico negativo. E eu vou dar um exemplo agora. Quando eu estou triste e com fadiga, quando eu estou
apresentando a fadiga que é típica da ela, que é uma fadiga central, ou seja, é uma fadiga de uma moleza, assim, quase que comatoso, assim, você fica meio grogue, né? E quando você tem a fadiga e a tristeza juntas, você sente a narrativa mental fica muito negativa, muito sombria, e as histórias que começam a aparecer na cabeça começam a ter um tom assim muito pesado. No entanto, quando você tem a consciência corporal refinada o suficiente para reconhecer a presença de ambas, você percebe como a fadiga se manifesta no seu corpo, que é uma coisa mais muscular, assim, mais aquela moleza muscular, mais espalhada pelo corpo todo, e como a tristeza se manifesta, que é uma coisa mais no tórax e na cabeça. Então, quando você consegue reconhecer que você está com fadiga e tristeza, você pode planejar como você vai enfrentar cada uma e descansar, deixar a fadiga passar, dormir mais frequentemente, tomar repousos, etc. E quando você enfrenta essas duas causas de uma queda do seu humor, da sua narrativa mental, do seu estado em geral, você consegue administrar e tornar esse momento muito mais curto. Então, entender como diferentes emoções podem agir sinergicamente para fazer a tua vida virar um caos é importante. E para isso, você tem que ter uma boa consciência corporal. Agora, imagine você mesmo quando você estiver triste, cansado fisicamente, porque você dormiu mal por alguns dias e com fome. Qualquer pequeno problema que você enfrentar pode virar uma catástrofe e a perspectiva que você vai ter da vida vai ser muito negativa e a narrativa mental vai ser completamente distorcida da realidade. Então, quando você tem um treinamento de consciência corporal e consegue identificar, eu estou com fome, eu estou cansado e eu estou triste. Você para de deixar essas sensações, essas emoções nutrirem, darem energia, darem combustível para uma narrativa mental sombria, ou ruim, ou agressiva, ou mal adaptada, e aí você vai resolver um problema de cada vez. Para e descansa um pouco, dorme, come alguma coisa e procura refletir na tristeza sem deixar a tristeza controlar a narrativa mental, controlar a história que você conta para você mesmo, tá? Mas afinal, por que que eu acredito que eu estou respondendo bem ao desafio da ela? Que eu estou respondendo de uma forma bem adaptada. Essa foi uma pergunta que eu refleti bastante. Acredito que, diante de um diagnóstico tão difícil e de limitações físicas tão dramáticas, o principal obstáculo é enfrentar um dia de cada vez. Meu tratamento está claro e tem sido implementado com disciplina. Dieta e nutrição excelentes, rotina bem estabelecida e tranquila. Eu durmo muito bem, o sono está bem estruturado, uma disciplina rigorosa na fisioterapia e na terapia ocupacional. Eu não uso nenhum medicamento que altere o nível de consciência, uma coisa que eu já não gostava, né, de usar nada que pudesse influenciar o nível de consciência. Tanto é que eu bebo muito pouco, uma taça de vinho, mês sim, mês não. E eu não gosto, por exemplo, de ansiolíticos ou qualquer medicação que altere o nível de consciência e não uso nenhum desses medicamentos. Então, neste momento, quando eu estou descansado, sem fadiga, eu tenho uma mente muito calma, muito em paz. E eu não quero mexer com esse estado de paz e de calma, e por isso eu optei não utilizar nada que influenciasse o meu nível de consciência. Eu não atinjo nenhum critério significativo de depressão, portanto, eu não estou usando nenhum antidepressivo ou qualquer outra coisa assim. E como não tem nenhum medicamento que funcione para ela, e eu não tenho nenhuma outra doença sistêmica fora ela,
eu não uso nenhum medicamento. Então eu uso suplementos nutricionais e basicamente é isso, não tem remédio na minha vida. Eu me alimento bem e tomo suplementos nutricionais. E faço a minha fisioterapia, a minha terapia ocupacional, a minha meditação e trabalho bastante nesse podcast, na leitura que é necessária para eu manter o podcast andando. Então eu estou engajado em inúmeras atividades, leio bastante, mantenho contato com a minha família, com os meus amigos, com as minhas amigas. Em nenhum momento nesses 2 anos minha mente se aproximou a algo que eu consideraria a perda de um controle ou um desespero. A meditação e os treinamentos de consciência corporal se intensificaram e foram um componente muito importante da paz que eu sinto a maioria do tempo. Percebi que os momentos em que a minha paz interior vão embora estão relacionados basicamente a cansaço, fadiga neurológica e tristeza. E aí eu administro cada um apropriadamente. E com a minha disciplina diária, esses episódios em que eu perco um pouco a paz interior, a narrativa mental começa a ficar um pouco mais sombria, ficaram cada vez mais raros. Às vezes eu passo 2, 3 semanas sem nenhum episódio em que eu considere que a mente saiu daquela paz. E no começo era mais difícil, mas com o tempo ficou bem mais tranquilo. Permitir que a narrativa de nossa mente crie vilões e vítimas, nutrindo raiva e tristeza, deixando que as nossas emoções moldem continuamente nosso comportamento, transforma a vida em um verdadeiro inferno, tanto internamente quanto externamente. Porque a pessoa pode viver num mundo interno que é sombrio, que é negativo, que é horrível, e ao mesmo tempo tornar o convívio com as pessoas ao redor muito difícil, muito pesado, com conflitos o tempo todo. Eu acredito que ter sucesso em prevenir essas duas crises, a interna, uma narrativa mental sombria, e a convivência externa, é fundamental para a paz interior. Outro ponto muito importante é você se cercar de pessoas profissionais competentes. Os médicos e os profissionais de saúde que estão envolvidos com o meu tratamento, o enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e os profissionais médicos que me dão suporte são extremamente competentes, são pessoas incríveis e sempre que eu estou em contato com eles, eu tenho conversas ótimas. A gente ri bastante e conversa sobre tudo que está acontecendo. E essa reflexão contínua, esse diálogo contínuo com profissionais competentes, ajuda bastante a lidar com o problema que eu estou enfrentando. Eu estou engajado em inúmeras atividades, leio bastante, mantenho contato com os meus amigos e família. Em nenhum momento nesses 2 anos minha vida se aproximou de algo que eu considerasse uma perda de controle, um desespero, uma falta de direção. A meditação e os treinamentos de consciência corporal foram fundamentais. Porém, eu gostaria de enfatizar outro aspecto importante, que é a autocompaixão, a gentileza consigo próprio. E entender que todas as pessoas vão enfrentar desafios muito graves durante a vida. E sentir raiva e tristeza é normal. Não espere de si mesmo algo impossível, algo irreal. Você é um ser humano e as emoções virão e você precisa ter gentileza, compaixão consigo próprio em relação a isso. Porém, não podemos deixar que essas emoções dominem nossa vida, tornando-se as autoras da narrativa mental. Em vez disso, devemos buscar processá-las e liberá-las, seja através de meditação, exercícios físicos, conversa com os amigos e outras atividades que te fazem bem, que fazem bem para você. Esse é um ponto muito importante. Nas conversas com as pessoas que você confia, você vai ouvir inúmeros conselhos e recomendações. Porém, você deve refletir se esse conselho é aplicável para você. Por exemplo, eu sou introvertido.
E muita gente extrovertida me dá conselho: "Ah, você tem que sair, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo". E esses conselhos são apropriados para uma pessoa que tem uma personalidade extrovertida e não bate muito bem com a minha visão de vida, com a minha personalidade, com o meu estilo. Eu gosto muito de ter a minha rotina e planejo as coisas com calma para evitar surpresas e evitar situações difíceis. E isso me deixa em paz. Então, ouça os conselhos, porém, filtre estes conselhos para que estes estejam bem adaptados a quem você é. Por isso que a autoconsciência é tão fundamental. As pessoas não dão conselhos para você. De uma certa forma, os conselhos são para si próprios, né? A pessoa dá o conselho com o filtro da própria personalidade, o que seria bom para ela mesma fazer nesta situação. Mas muitos desses conselhos vão ser bons, vão ser importantes, mas eles devem estar alinhados com quem você é. E outro ponto importante é fundamental cultivar a gratidão. Eu sei que parece sarcasmo, ironia, focar em aspectos positivos da vida no momento de uma crise tão grave. E você não deve ignorar os problemas ou fingir que eles não existem, mas escolher não deixar que estes problemas definam toda a sua existência. Ao mudar a perspectiva para uma abordagem mais positiva, podemos transformar a nossa experiência e criar um ambiente mais harmonioso, mais equilibrado, com mais paz. E um bom companheiro nessa abordagem de tornar as coisas mais leves e fomentar a gratidão e a alegria, a visão mais positiva, é o humor. O humor faz parte da minha vida. E as pessoas ficam, às vezes, até um pouco assustadas com as piadas que eu conto e as gargalhadas que eu dou, mas é importante você não perder o humor e enfrentar a vida de uma forma um pouco mais positiva. Por exemplo, eu brinco que o meu próximo apartamento pode ser bem menor que o apartamento que eu vivo hoje, porque todas as minhas coisas vão caber numa urna. E alguns amigos dão gargalhada e outros ficam bastante desconfortáveis. E isso é uma coisa que incomoda as pessoas, mas eu dou bastante risada. Então, tornar a coisa um pouco mais leve é outro conselho que eu te dou e não abandonar a gratidão. Outro ponto importante é que eu acredito que essa ideia de carpe diem, né, que é aquela ideia de que você deve aproveitar a vida a cada momento, que é fundamentada num valor humano do hedonismo. Então, se você ouvir o meu podcast sobre valores humanos, você vai entender melhor o que eu quero dizer com isso. Esse conselho é muito bom para quem tem esse valor humano alto, é uma pessoa em que tem como valor o hedonismo. Não é aplicável para mim. Nunca fui uma pessoa obsessiva em prazeres sensoriais, tomar um vinho maravilhoso, ficar o tempo todo tentando estimular e trazer prazer para as minhas sensações. Então, o carpe diem, que é essa história, vai aproveitar a vida antes que acabe, ela pode ser uma armadilha. Você deve fazer o que é apropriado para quem você é. E aí a autoconsciência é fundamental. Carpe diem é um bom conselho para algumas pessoas, mas não para todas. Outras preferem uma vida mais simples, mais tranquila e mais rotineira, com convívio com os amigos e talvez um pouco mais de humor. Uma decisão importante que eu tomei foi que a minha tolerância com pessoas tóxicas foi a zero. Então eu, de uma forma muito objetiva, sistemática, reduzi a minha exposição a pessoas tóxicas de uma forma quase que total. Minha tolerância com toxicidade foi a zero.
Por quê? Porque isso vai acabar com a minha qualidade de vida e, nesse momento, eu não acho que eu tenha que priorizar como desenvolver as pessoas que fracassaram em desenvolver-se, né. Como que eu não sou responsável pelo desenvolvimento humano de todo mundo que é tóxico. A toxicidade varia bastante, tem pessoas que estão cheias de boas intenções, mas elas não sabem pensar criticamente, não sabem analisar a situação de uma forma objetiva, não têm teoria da mente, ou seja, não conseguem entender a minha perspectiva, não sabem ouvir o que eu penso, sinto e quero. E então, conviver com pessoas que têm boas intenções, mas não têm a habilidade de pensar criticamente e nem a cognição social necessária para entender o que eu estou passando e como eu me sinto, na minha concepção é perder tempo. Tentar lidar com essas pessoas é perder tempo e o preço que você paga é alto porque atrapalha muito a vida no dia a dia. Algumas pessoas são egocêntricas, né? Elas vivem para o próprio umbigo, e se você quiser entender um pouquinho mais disso, eu aconselho você a ouvir o episódio sobre cuidado. E essas pessoas egocêntricas, quando eu tento falar alguma coisa sobre o que está acontecendo comigo, elas imediatamente tentam diminuir a importância, né? Por exemplo, uma das coisas que eu conversei com um amigo foi a respeito de como, quando eu falo que eu tenho uma doença terminal, ela falou: mas a vida vai acabar para todo mundo. E esse tipo de abordagem que você tenta tornar o problema menor do que ele é, não ajuda, tá? E é uma forma de tentar sair da situação em que você tem que ouvir uma conversa difícil. Então, esse tipo de egocentrismo, em que o problema dos outros nunca é grande o suficiente ou maior que o seu próprio, não ajuda. É lógico que tem pessoas que têm problemas maiores que os meus. E eu não vou negar isso. E várias vezes eu conversei com pessoas que estavam passando por problemas muito sérios. Por exemplo, eu faço frequentemente teleconferências ou videocalls com pessoas que querem o meu conselho. E algumas dessas pessoas estão passando por crises importantes. Nessas conversas, eu não falo de mim, eu converso o tempo todo para orientar e ajudar a esta pessoa como resolver o problema que ela está enfrentando. O tópico não sou eu. Agora, existem alguns momentos em que o tópico é o que eu estou enfrentando, que eu quero conversar a respeito do que eu estou enfrentando. E aí, poucas pessoas têm a habilidade necessária para ter essa conversa, né? E então, pessoas tóxicas, minha tolerância abaixou para zero e eu não gasto tempo com essas pessoas. Principalmente as pessoas egocêntricas, que não sabem viver sem olhar para o próprio umbigo, e as pessoas que não têm habilidade nenhuma para lidar com essa situação. É importante reconhecer que a grande maioria das crises da vida são muito mais simples e fáceis do que lidar com uma doença incurável e fatal. Porém, caso você esteja preparado para uma crise tão desafiadora como esta, o resto fica fácil. Estar preparado para lidar com a própria vida com sabedoria é como navegar um barco em águas relativamente calmas. Quando você já sabe como navegar esse barco, como capitanear esse barco em tempestades muito mais agressivas e difíceis. Então, eh, estar preparado para o pior te prepara para qualquer coisa, basicamente. Muitas vezes, ao enfrentar um desafio como este, a narrativa dominante na nossa mente transforma o indivíduo que está sofrendo como um herói que luta contra uma doença que é o vilão da história, fazendo da enfermidade o único inimigo. Contudo, eu gostaria de descrever de uma forma diferente. O desafio não é mais do que uma história natural da vida de cada um. E tentar contextualizar como um vilão e um herói frequentemente não ajuda, tá? Torna uma narrativa mental que atrapalha.
Estar preparado envolve investir no desenvolvimento individual e social necessário para uma vida plena. Se você se preparar para ter uma vida plena, você vai estar preparado para enfrentar uma crise grave. Outro ponto importante é que é preciso pensar globalmente e agir localmente. Para lidar com um desafio tão difícil como o que eu estou enfrentando, é fundamental entender que a qualidade da sua vida depende das pequenas decisões que são tomadas no dia a dia. Agir com sabedoria em cada detalhe permite uma adaptação efetiva. As grandes decisões são raras no dia a dia e com certeza devem ser tomadas de uma forma apropriada, com sabedoria, após inúmeros diálogos e reflexões cuidadosas. Então você tem que refletir no que você vai fazer nas grandes decisões. Você tem que conversar com as pessoas e explorar opções e tomar decisões sábias nas grandes decisões. Porém, o grosso do teu bem-estar depende das decisões do dia a dia. E eu vou dar um outro exemplo. Vamos supor que você esteja enfrentando uma crise no trabalho, onde você está preocupado ou preocupada que vai perder o emprego, por exemplo, né? E o que vai acontecer? O nível de estresse vai subir bastante e frequentemente a pessoa começa a dormir mal, começa a beber mais, começa a comer mal, começa a entrar em conflito com as pessoas ao redor e perde o controle do barco. Então, durante uma crise, é importante você perceber que você tem que cuidar do panorâmico, do estratégico, sem negligenciar o cotidiano. Tem que manter o cotidiano saudável. Então, na hora que você está passando por uma crise no seu trabalho, você deve dormir bem, você deve se alimentar bem, deve se exercitar. Se possível, fazer meditação ou yoga, algo que ajude você a conectar a sua mente com o seu próprio corpo. E assegurar que você está prestando atenção nos detalhes também. Estar preparado para a morte, na minha concepção, significa uma busca constante por uma vida plena. Isso implica viver de forma consciente, valorizando cada momento e experiência, aprendendo sempre, embarcando na jornada individual e social, ou seja, construindo relacionamentos significativos. Eu falei bastante disso no episódio Harry e Hermione, é, construindo uma network que permite você estar conectado e sentir que você pertence, né? Uma das coisas que eu falei ontem, eu estava conversando com alguns amigos ontem, e eu falei que na minha cabeça, quando eu vou dormir à noite, eu não tenho dúvida de que a minha vida valeu. Não é uma dúvida que aparece na minha vida. Eu olho para trás, a vida valeu. E tive uma vida espetacular. Adorei tudo que aconteceu até esse momento. Tem alguns arrependimentos? Sim. Faria algumas coisas diferentes? Sim. Mas no geral o saldo é muito positivo. E além disso, eu também não tenho dúvida de que eu pertenço. Não é falta de pertencimento, não é um sofrimento que eu tenho no dia a dia. Eu não durmo à noite pensando, eu sou uma pessoa isolada, sozinha e desconectada. Eu tenho os meus amigos, minhas conexões, os meus filhos. Então, são duas coisas que não atrapalham a minha vida. Eu sinto bem. E coerência, que é o último ponto importante que eu falei no episódio, no podcast sobre paz interior, que eu falei de coerência, pertencimento e significado. E a coerência é uma coisa muito tranquila na minha cabeça, porque com mais de 2 décadas fazendo reflexões, fazendo metacognição, eu olho para o problema de uma forma muito tranquila. E o meu entendimento do que está acontecendo é tranquilo. E ele não varia muito, não, de um mês para o outro, de um dia para o outro. Tem muita consistência com o tempo.
Até falei disso quando eu falei de metacognição, de como eu definia meus valores, meus papéis e meus objetivos no meu exercício anual de reavaliação da direção da minha vida. Então, este momento em que você está preparado por uma crise grave é um momento que reflete uma vida que abordou o desafio de viver de uma forma correta. A preparação para a morte não deve ser vista como uma batalha contra um inimigo, na minha concepção, mas como uma aceitação da inevitabilidade da vida. A vida acaba, e o fato da vida acabar torna o valor da vida ainda maior. Reconhecer que a morte faz parte de um ciclo natural e que, ao viver plenamente, estamos também nos preparando para o fim. Assim, ao invés de ver a doença como um adversário, devemos vê-la como parte da jornada da vida. E nesta jornada, o verdadeiro desafio é viver de forma autêntica e significativa, buscando sempre o crescimento pessoal e a conexão com os outros. Ou seja, buscando sempre a nossa jornada individual e social. Bem, eu acho que estes são os aprendizados mais importantes que eu tive nesses últimos 2 anos. Espero que isso ajude você a desenvolver a sua resiliência. O meu conselho é: crie o hábito de fazer exercícios metacognitivos diariamente, nem que seja por 5, 10 minutos. Crie o hábito de se conectar com o seu corpo diariamente, também 5, 10 minutos. E construa relacionamentos íntimos. Desenvolva a habilidade de se conectar com outros seres humanos, com outras pessoas, ou seja, amigos, parceiro romântico, família, para que você consiga levar as suas 2 jornadas, a individual e a social, em paralelo, de uma forma progressiva e efetiva, e na hora que a crise vier, você vai estar preparado. E este é o conselho que eu tenho para você. Por favor, me enviem sugestões, críticas construtivas e perguntas para concluir. Caso você ache que este é um assunto que vale a pena, me siga no Instagram, @call de Conexão Sapiens, e por favor espalhe essa notícia. Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Um grande abraço do Count. PS. Nas últimas semanas estou utilizando a inteligência artificial como referência e assistente administrativa na redação dos textos. Todas as referências indiretas são confirmadas com artigos publicados em revistas científicas. Ou seja, este texto foi parcialmente criado com inteligência artificial, mas cuidadosamente revisado pela inteligência natural desse ser que vos fala. Um grande abraço. E, por favor, me enviem perguntas, comentários através do Instagram ou até pelo website do Buzzsprout, que tem um método para mandar recado, pergunta, e eu posso fazer um follow-up desse episódio, caso você queira. E é este o conselho que eu dou para você desenvolver a sua resiliência. Um grande abraço.